Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo nós vamos fazer 6 exercícios sobre polígonos regulares inscritos na circunferência ou circunscritos à circunferência. Você vai ver que é só uma aplicação de trigonometria, tá bom? Vamos começar? Exercício número 1. Observando o desenho a seguir, no qual o círculo tem raio R, e calculando-se o apótema A4, obtemos o quê? Bom, vamos lá, gente. O que a gente aprendeu lá no vídeo de polígonos inscritos na circunferência? Que o apótema ele é perpendicular, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus, e divide o lado ao meio, tá? Então, aqui vai ser metade do lado. E o que eu aprendi também do raio da circunferência no polígono? Ele é bissetriz. Então, esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Agora, gente, é só trigonometria. Ele não pede para calcular o A4? E as respostas não estão todas em função de R? Pensa comigo. O R está oposto ao ângulo reto, então o R é a hipotenusa. E o A4 está oposto ao ângulo de 45, ele é o cateto oposto. Oposto com hipotenusa, seno. Seno de quem? De 45. Seno de 45 vai ser A sobre R. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? E aí, ó, eu vou multiplicar cruzado aqui, mas eu nem vou multiplicar cruzado. Por que eu não vou multiplicar cruzado? Volta para o seu texto ali, para as alternativas. Tá vendo que está com fração? Então, eu vou só jogar o R que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, A vai ser R raiz de 2 sobre 2. Tem essa resposta? Tem sim. Resposta certa, a letra D. Ok? Olha a questão número 2 do Cefet Minas. Na figura a seguir, o pentágono regular, então aqui já tem uma informação importante, pentágono, 5 lados, regular, quer dizer que os lados são iguais e os ângulos do pentágono também são iguais. Esse pentágono está inscrito numa circunferência de centro O e as semirretas PA e PB são tangentes à circunferência nos pontos A e B, respectivamente. Qual a medida do ângulo APB em graus? Quem é APB, gente? Onde está o ângulo APB? Ó, APB. Então, está aqui o meu ângulo. É esse cara que eu quero. Vou chamar ele de X. Agora, esse O aqui é o centro da circunferência, não é? Olha, o centro é O. Então, do centro até a borda da circunferência, tanto para o A quanto para o B, isso vai ser o raio, tá? E esse ângulo aqui, ó, quem é? É o ângulo central do pentágono. Tudo é 360. Divide por quanto? Quantos lados tem um pentágono? 5. Então, esse ângulo é 72. Por quê? Porque eu dividi 360 por 5. Agora, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é reto. Ó. Esse ângulo é reto. E esse de cá também é reto, o B. Por que eu posso dizer que esses ângulos são retos? Porque aqui ó, é reta tangente e aqui é raio. E eu disse para vocês lá na aula de circunferência que raio e reta tangente são perpendiculares no ponto de tangência. Então, reparou que agora eu tenho 3 ângulos e quero o quarto ângulo do quadrilátero que eu formei? Olha aí. Cadê meu quadrilátero? Está aqui, ó. Olha o quadrilátero. Quanto vale a soma dos ângulos internos do quadrilátero? 360 graus.
Então, 90 mais 72 mais 90 mais x tem que dar 360 graus. Somando 72 mais 90 dá 252, que vai passar para o outro lado diminuindo. 360 menos 252, 108. Resposta certa, letra C. Olha essa questão número 3 aqui, também do Cefet, só que do Cefet do Rio. Na figura abaixo, temos uma circunferência com centro em O. Os pontos P, Q e R são pontos sobre a circunferência, sendo PQ o lado de um hexágono regular inscrito nessa circunferência. Então, olha, PQ é o lado do hexágono regular inscrito nessa circunferência. Uma formiga estava sobre o ponto P e se deslocou sobre a circunferência no sentido horário até o ponto Q, passando pelo ponto R uma única vez. Calcule a distância percorrida pela formiga, sabendo que PQ, olha o PQ aqui, vale 3 centímetros. Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer do P até o Q, ó. Do P sobre a circunferência até Q. Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse caminho vermelho aqui. E o que eu aprendi lá no vídeo de polígonos regulares, inscritos na circunferência? Que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Então, se PQ é 3, o raio dessa circunferência também é 3. Agora, vamos lá. Por aqui ser lado do hexágono, você concorda que eu dividi a minha figura em 6 partes iguais? E eu quero 5 dessas partes? Então, aqui eu tenho o comprimento da circunferência, só que só 5/6 desse comprimento, porque são 5 partes de 6. Então, a distância de P até Q vai ser 5/6 de 2πr. E quem é o raio? 3. 2 vezes π vezes 3 dá 6, não dá? Então, eu já posso cortar, né? 2 e 3 dá 6, então corta com esse 6 de baixo. 5π. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Olha a questão 4 do Instituto Federal da Bahia. Ele fala que uma circunferência está inscrita em um quadrado. Ó. Inscrito é escrito por dentro. Então, a circunferência está inscrita, está dentro do quadrado, cuja diagonal mede 10 raiz de 2. Qual o comprimento da circunferência? Olha aqui, ele quer o comprimento da circunferência. Pronto, achei quem eu quero já. Certo? Só que para o comprimento da circunferência eu preciso de quem? Do raio. Então vamos desenhar. É uma circunferência dentro do quadrado. Está aqui. E essa diagonal mede 10 raiz de 2. Ok? Aqui, do centro da circunferência até o lado, é o raio. E o lado do quadrado, repara se não é uma reta tangente. Raio e reta tangente, ângulo reto. Se eu traçar um outro raio aqui, eu também não tenho ângulo reto, porque raio e reta tangente são perpendiculares no ponto de tangência. E aqui, por ser um quadrado, é um ângulo reto. Então, repara, 3 ângulos retos, consequentemente, o quarto também é. Fechei aqui, já que os lados são iguais, eu tenho um quadrado. Então, R aqui também. Certo? E o que aconteceu com esse centro da circunferência? Ele dividiu a minha diagonal em 2 partes iguais. Então, não é mais 10 raiz de 2. É 5 raiz de 2 para um lado, 5 raiz de 2 para o outro. Aqui, eu não tenho um triângulo retângulo. Posso aplicar o teorema
de Pitágoras. Se eu quiser usar trigonometria, esse ângulo aqui, ó, é de 45, já que a diagonal é bissetriz no quadrado. Lá no vídeo, propriedades do quadrado, eu digo isso. Diagonal do quadrado é bissetriz. Aqui é oposto, aqui para o outro lado do reto, hipotenusa, sairia pelo seno de 45. Mas também posso sair por Pitágoras. Eu saí por Pitágoras aqui nessa resolução. R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado. Como é que eu elevo ao quadrado quando tem número e raiz? Eu faço distributiva. 5 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E raiz de 2 ao quadrado vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar 2. Então, 25 vezes 2. E aqui R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. Como tem um 2 multiplicando aqui que iria passar para lá dividindo, e ele já ia cortar com esse outro 2, eu já vou adiantar o serviço. Então, R ao quadrado é 25. Quadrado para o outro lado vira raiz, né? Raiz de 25, que é 5. Achei o raio? Achei. Eu precisava dele para o que eu realmente quero, que é o comprimento da circunferência. Eu vi lá no vídeo de circunferência que o comprimento é 2πr. Como o raio é 5, vai ficar 2 vezes π vezes 5. 2 vezes 5, 10π centímetros. Resposta certa, letra A. Questão 5, UF 2012. Olha aí. No estudo da distribuição de torres de uma rede de telefonia celular, é comum se encontrar um modelo no qual as torres de transmissão estão localizadas nos centros de hexágonos regulares, congruentes, justapostos e inscritos em círculos. O que significa isso tudo, Antônio? É o que está na figura. Olha para o desenho. Todos os hexágonos têm os lados iguais, todos são iguais e todos estão inscritos ou estão escritos dentro de círculos. Ok? Supondo que nessa figura o raio de cada círculo, olha que importante, o raio de cada círculo seja igual a 1 quilômetro, é correto afirmar que a distância D38, D35 e D58 são iguais a... Então, vamos lá. D38. Quem é D38? Gente, é essa distância aqui, não é? Como que eu vou fazer para calcular essa distância? Pensa comigo aqui nesse pontinho. Esse pontinho não é um pontinho no lado do hexágono, que divide esse lado ao meio e é perpendicular a ele? Isso é o que a gente chama de apótema. E aqui, ó, eu também tenho esse mesmo cara. Divide o lado ao meio, é perpendicular ao lado. Ele também vai ser apótema. Sai do centro e é perpendicular. Então, quantos apótemas eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 apótemas. E como que eu calculo o apótema do hexágono? Lá no vídeo de explicação, eu explico como calcula, né? Dá para fazer aplicando trigonometria aqui, ó. Ângulo de 60 graus. E aplica seno, cosseno e tangente aqui. O apótema é R raiz de 3 sobre 2. Como o raio é 1 quilômetro, o meu apótema é raiz de 3 sobre 2. Como a minha distância de 3 a 8 é composta por 4 apótemas, vai ser 4 vezes raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Então, eu já achei que o meu D38 é 2 raiz de 3. Olha só com esse, quantos que eu elimino? Não pode ser a letra B, não pode ser a letra C e não pode ser a letra E. Só com essa observação, eu já aumento a minha probabilidade de acerto para 50%, né?
O D35, tanto no de cima quanto no de baixo, é 3. Por quê? É o mais fácil, né? Porque olha para cá. Eu estou do centro da circunferência até a borda da circunferência. Isso é o raio, vale 1. Do centro da circunferência até a borda da circunferência, é o raio, vale 1. E aqui é o lado do hexágono. E eu sei que o lado do hexágono inscrito é igual ao raio, também vale 1. Então, 3. Agora, eu só preciso calcular o D58. A pergunta é, quem é esse ângulo aqui? Quem é esse ângulo aqui? Eu sei que aqui, ó, eu formei um triângulo equilátero. Raio, raio e lado. Então, esse ângulo aqui vale 60. Eu sei que esse daqui também vale 60. E esse aqui é reto. Então, consequentemente, aqui vale quanto? 30. Então, quem é esse ângulo todo? 60 mais 30, esse ângulo vai valer 90 graus. Vou limpar um pouquinho essa bagunça, porque agora eu já sei que esse ângulo aqui vale 90 graus. Agora eu mato quem é o D58, não é? Eu tenho um triângulo retângulo, já sei os dois catetos, só preciso calcular a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E 2 raiz de 3 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3, 12. 9 mais 12, 21. Então, o x vai ser o quê? Esse quadrado vai passar como raiz. X vai ser raiz de 21. Agora eu olho a resposta certa, que é a letra D. Questão 6. O logotipo de uma empresa é a união de 3 figuras geométricas. Um triângulo equilátero, uma circunferência e um hexágono regular. A primeira figura está circunscrita. Olha só. Eu preciso saber a diferença entre inscrito e circunscrito. Inscrito é dentro, circunscrito é por fora. Então, a primeira figura está circunscrita à segunda. O triângulo está por fora da circunferência, que circunscreve a terceira. Então, eu tenho um hexágono dentro da circunferência também. Se o lado do triângulo equilátero mede 60 centímetros, qual a medida do perímetro do hexágono regular? Bom, eu sei que aqui eu tenho o centro da circunferência, não é? E se eu traçar aqui, lá para a borda da circunferência, eu vou ter o raio dessa circunferência. E eu aprendi que raio e reta tangente são perpendiculares. Raio e reta tangente são perpendiculares. Então, está aqui o meu raiozinho. Lembrando que lá no vídeo de explicação eu falo que o raio da circunferência inscrita é o apótema, tá? Agora, eu tenho aqui o raio da circunferência circunscrita, que é a circunferência de fora. Mesmo que a gente não esteja vendo, esse raiozinho aqui existe e ele é bissetriz do ângulo. Bissetriz do ângulo. Então, se o meu ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus, esse meu ângulozinho aqui vai medir 30 graus. Certo? E se o meu lado do triângulo mede 60 centímetros, o meu ladinho aqui, lembrando que o apótema ele divide o lado ao meio, vai ser 30 centímetros. Agora é trigonometria básica. Eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo de referência. Hipotenusa está para lá para fora. Aqui eu tenho cateto oposto. Quem sobra é cateto adjacente. Oposto com adjacente, tangente de 30. É R sobre 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Certo? E aí, quando eu multiplico o cruzado, o que vai acontecer? 3R é igual a 30 raiz de 3.
O 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 30 dividido por 3, 10 raiz de 3. O que eu falei lá no vídeo de explicação? Quando eu falo de hexágono, esse triângulo aqui, ó, raio, raio e lado, é um triângulo equilátero. Então, o lado do hexágono é igual ao raio. Como o raio é 10 raiz de 3, o lado também é 10 raiz de 3. O que ele quer? Ele quer o perímetro. O perímetro não é a soma de todos os lados? Eu tenho 6 lados e todos são iguais a 10 raiz de 3. Então, o meu perímetro vai ser 6 vezes 10 raiz de 3, 60 raiz de 3. Resposta certa, letra C. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Espero que você tenha entendido. Se não, coloca sua dúvida no comentário, que eu respondo assim que possível, tá ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.